A voz não saiu da boca do meu filho. Saiu de algum lugar atrás dos dentes, grossa, paciente, como quem espera há muito tempo. Ele estava sentado na cama, costas retas demais para uma criança de 9 anos, olhos fixos na parede escura. Quando falei o nome dele, aquele que escolhi quando nasceu, a voz interrompeu meu choro com calma cirúrgica. Esse não é o nome certo. O quarto ficou gelado. Não era uma ameaça. Era uma correção. Eu tentei tocar o ombro dele. A pele estava quente, mas o corpo não reagiu. A voz voltou, mais próxima, como se estivesse agora usando meu filho só como passagem. Chama pelo nome que eu dei. As palavras não tinham pressa. Tinham certeza. Meu filho sorriu sem mexer os olhos, um sorriso torto que não combinava com o rosto dele. Foi ali que entendi que ele não estava falando comigo. Estava me instruindo. Perguntei que nome era aquele. A lâmpada piscou uma vez, só uma. A voz respondeu baixo, quase gentil. Você já ouviu? E eu tinha ouvido. Em sonhos, em noites em que acordava com a sensação de alguém parado no corredor, em sussurros que eu sempre atribuía ao cansaço. Quando percebi isso, minhas pernas cederam. Meu filho inclinou a cabeça como se estivesse avaliando minha reação. Ele repetiu o pedido. Não levantou a voz. Não precisou. Chama ele direito. Naquele instante, eu não sabia mais se estava protegendo meu filho ou sendo testado. Cada segundo de silêncio parecia fortalecer o que quer que estivesse ali. O ar do quarto parecia pesado, como se respirar fosse uma concessão. Eu abri a boca para falar o nome, e antes que o som saísse, a voz completou a frase por mim, usando minha própria entonação. Foi quando percebi o pior. Aquilo não queria meu filho. Queria ser reconhecido através dele. E tudo dependia do nome que eu escolheria dizer em seguida. Naquela noite, eu ainda acreditava que nomes eram só palavras, que não carregavam peso, história ou poder algum. Meu filho sempre foi quieto, observador demais para a idade, mas nada que me preparasse para o momento em que uma voz que não era dele passou a decidir como eu deveria chamá-lo. Eu tentei racionalizar, tentei lembrar de histórias parecidas, de diagnósticos possíveis. Tudo parecia mais seguro do que aceitar que algo havia escolhido meu filho como caminho. Nos dias anteriores, pequenas coisas já tinham mudado dentro de casa. Ele começou a corrigir as pessoas quando diziam o nome dele, franzindo a testa e irritado, como se estivesse sendo ofendido. À noite, acordava chorando, dizendo que alguém errava ao chamá-lo e que isso doía por dentro. Eu ria nervoso, achando que era fase, imaginação, qualquer coisa que não exigisse uma decisão impossível de um pai. No terceiro dia, encontrei meu filho no quarto escrevendo o mesmo nome várias vezes no caderno da escola. Não era o nome dele. As letras eram irregulares, como se alguém tivesse guiado a mão pequena com pressa. Quando perguntei de onde ele tinha tirado aquilo, ele respondeu sem olhar para mim. Se você chamar errado, ele não fica. Meu estômago afundou antes que minha mente alcançasse o sentido da frase. Antes de continuar, comenta de onde está vendo meu relato, deixa o seu like e se inscreve no canal. Preciso que este relato alcance alguém que talvez reconheça sinais que eu ignorei cedo demais. Eu demorei para entender que esta história não é sobre possessão, no sentido que as pessoas imaginam. É sobre identidade, sobre o momento em que um pai percebe que o nome que deu ao filho talvez não seja o único que responde quando alguém chama no escuro. E é sobre a noite em que eu tive que decidir se proteger meu filho significava resistir, ou dizer o nome certo em voz alta. Depois daquela noite, o nome do meu filho virou um território proibido dentro de casa. Eu evitava dizê-lo em voz alta, como se cada sílaba pudesse acordar algo que fingia dormir. Passei a chamá-lo de filho, meu menino, qualquer coisa que não fosse o som que, segundo a voz, estava errado. Mesmo assim, ele reagia. Às vezes levantava a cabeça devagar, como quem escuta alguém chamando de muito longe. Outras vezes sorria sem motivo, um sorriso curto, contido, como se tivesse certeza de algo que eu não sabia. Minha esposa percebeu a mudança antes de mim. Disse que ele não respondia mais quando ela o chamava para jantar. Ficava parado, olhando para o prato vazio, até que ela repetia o chamado com mais firmeza. Só então ele piscava, confuso, como se tivesse acabado de voltar,
Quando ela me contou isso, senti um peso no peito. A voz tinha dito que o nome estava errado, e aos poucos, parecia que meu filho concordava. As noites ficaram piores. Ele não gritava, não se debatia. Sentava na cama, em silêncio, encarando a porta do quarto aberta. Quando eu perguntava o que estava vendo, respondia sempre a mesma coisa: nada que você precise ver. O tom não era de uma criança. Era educado demais, controlado demais. Em algumas madrugadas, eu acordava com a sensação de estar sendo observado e encontrava meu filho em pé ao lado da cama, apenas olhando para mim e esperando que eu dissesse alguma coisa. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes eu ignoraria. A forma como ele corrigia a pronúncia das pessoas, o incômodo visível quando alguém insistia no nome dele, o jeito como escrevia aquele outro nome nos cantos dos cadernos, atrás das portas, até com o dedo em superfícies empoeiradas. Nunca completo. Sempre começava e parava, como se ainda não fosse a hora. Tentei conversar com ele durante o dia, à luz do sol, acreditando que isso faria diferença. Perguntei quem tinha dado aquele nome a ele. Meu filho demorou a responder. Olhou para a janela, depois para mim e disse: ele sempre esteve aqui. Só não falava. Perguntei onde era aqui. Ele bateu com 2 dedos no próprio peito, uma vez só, e voltou a brincar como se nada tivesse sido dito. Foi nesse período que percebi algo ainda mais assustador. Meu filho não parecia sofrer. Não havia dor, medo ou confusão no rosto dele. Havia alívio, como se finalmente estivesse sendo entendido. Como se aquele nome que eu recusava fosse, para ele, um encaixe perfeito. Isso me destruiu por dentro, porque tudo em mim gritava que aquilo era errado. Mas meu filho parecia mais calmo do que nunca. Uma tarde, ao buscá-lo na escola, a professora me chamou de lado. Disse que ele havia corrigido um colega que o chamou pelo nome. Não levantou a voz. Apenas se aproximou e sussurrou algo no ouvido do outro menino. O garoto começou a chorar sem saber explicar por quê. Quando perguntei ao meu filho o que ele tinha dito, ele respondeu com naturalidade: ensinei como me chamar. Naquela noite, ouvi a voz novamente. Não saiu do quarto. Veio do corredor, misturada ao som da casa estalando. Disse apenas uma frase: ele está aprendendo rápido. Fiquei parado, segurando a maçaneta do quarto, com medo de entrar e encontrar alguém que não fosse mais meu filho esperando por mim. Foi então que entendi que aquilo não estava tentando tomar o corpo dele à força. Não era uma invasão brusca. Era uma substituição lenta, educada, quase respeitosa. Um acordo sendo construído em silêncio, onde o preço era um nome, e a recompensa era a presença constante de algo que nunca foi embora. Naquela noite, sentado no escuro, percebi que resistir talvez não significasse proteger. Talvez significasse atrasar algo inevitável. E pela primeira vez, me perguntei se dizer o nome certo não seria o começo do fim, ou o erro que eu carregaria pelo resto da vida. Eu tentei buscar ajuda sem usar a palavra que me assustava. Psicólogo infantil, neurologista, pediatra. Eu descrevia os sintomas como confusão, imaginação ativa, fase estranha. Evitava mencionar a voz. Evitava falar do nome. Mesmo assim, algo sempre escapava. Os médicos diziam que ele era inteligente demais para a idade, atento demais. Um deles usou a palavra hiperconsciência. Nenhum deles soube explicar por que meu filho ficava tenso toda vez que alguém pronunciava o nome dele em voz alta. Em casa, o ambiente mudou. Não houve gritos, objetos voando, cenas que justificassem pânico imediato. Foi pior do que isso. Houve ordem. Meu filho começou a impor pequenas regras. Pedia que as portas ficassem encostadas, nunca totalmente fechadas. Dizia que o silêncio depois das 10 era necessário. Corrigia minha esposa quando ela falava alto demais à noite. Tudo vinha acompanhado de uma calma desconfortável, como se ele estivesse apenas repetindo orientações que alguém mais experiente havia dado. Uma madrugada, acordei com ele sentado à mesa da cozinha escrevendo de novo. O relógio marcava 3h17. Perguntei o que estava fazendo. Ele levantou os olhos lentamente e respondeu: esperando você errar. Aquela frase me atravessou como uma lâmina fria. Perguntei errar o quê?
Ele apontou para a folha. O nome estava ali, mais completo do que nunca. As letras agora eram firmes, adultas. Tentei rasgar o papel. Antes que eu tocasse nele, meu filho segurou meu pulso com força demais para uma criança. Não apertou, apenas segurou. A voz saiu, clara, limpa, sem esforço. Ainda não. Soltei o papel como se estivesse quente. Ele sorriu satisfeito e voltou a escrever como se nada tivesse acontecido. Minha esposa começou a ter medo do próprio filho. Não dizia isso em voz alta, mas eu via. Ela evitava ficar sozinha com ele à noite. Passou a dormir com a luz do abajur acesa. Um dia me confessou que tinha sonhado com alguém parado ao lado da cama, chamando nosso filho por aquele nome que ela nunca tinha ouvido antes. No sonho, meu filho respondia. Acordou chorando. Eu não consegui confortá-la porque sabia que aquilo não era só um sonho. Foi então que o nome começou a surgir fora de casa. Um vizinho o pronunciou por engano, tropeçando nas palavras. Um garoto da escola repetiu algo que tinha ouvido. Meu filho reagia sempre da mesma forma. Fechava os olhos por um segundo, respirava fundo, como quem sente alívio. A voz nunca corrigia essas pessoas, só a mim. Na terceira semana, a voz falou diretamente comigo enquanto meu filho dormia. Não veio dele. Veio do quarto vazio. Disse que eu estava atrasando algo importante. Disse que nomes são portas e que eu insistia em mantê-la fechada. Perguntei o que aconteceria se eu nunca dissesse aquele nome. A resposta foi simples, quase triste. Ele vai aprender a responder sozinho. No dia seguinte, encontrei meu filho no quintal, olhando para o céu nublado. Perguntei no que ele pensava. Ele respondeu: "Em quanto tempo você vai aceitar?" Não era uma acusação, era uma constatação. Naquele momento, percebi que a escolha já não era entre dizer ou não dizer o nome. Era entre participar ou assistir. E o pior pensamento que me ocorreu naquele instante foi este. Talvez a voz estivesse certa ao dizer que eu estava errando. Talvez o nome que dei ao meu filho nunca tenha sido realmente dele. O padre foi a última tentativa que eu fiz antes de aceitar que aquilo não obedecia às regras que eu conhecia. Não procurei a igreja por fé, mas por desespero. Contei a ele tudo, sem usar metáforas, sem suavizar nada. Falei da voz, do nome, da calma antinatural do meu filho. O padre ouviu em silêncio, segurando o terço com força demais. No fim, disse apenas que precisaria ver a criança. Não falou em possessão, falou em presença. Quando ele entrou em casa, meu filho estava sentado no chão da sala, desenhando círculos no piso com o dedo. Não levantou a cabeça. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou, com a voz de sempre infantil. Ele chegou cedo. O padre parou na porta. O ar ficou pesado, como se a casa tivesse prendido a respiração. O padre perguntou quem tinha chegado. Meu filho sorriu sem olhar para ele. Você. O ritual começou simples. Orações baixas, água benta, o nome de Deus repetido com cuidado. Meu filho não reagiu, não gritou, não se debateu. Apenas fechou os olhos e ouviu paciente, como alguém esperando a vez de falar. Quando o padre mencionou o nome do meu filho, aquele que eu escolhi, a voz surgiu imediatamente firme, quase educada. Esse não é o nome que atende. O padre mudou de estratégia. Perguntou quem estava ali. A resposta veio sem esforço. Alguém que nunca foi embora. Quando o padre exigiu um nome, a voz ficou em silêncio por alguns segundos. Meu coração disparou. Então meu filho abriu os olhos e me encarou diretamente. Não o padre. A mim. A voz disse: "Ele sabe." O padre insistiu. Pediu que eu saísse da sala. Disse que minha presença estava interferindo. Eu não queria, mas obedeci. Do corredor, ouvi as palavras se intensificarem. Ouvi meu filho rir uma vez só, um riso curto, satisfeito. Depois, silêncio. Um silêncio profundo, pesado, diferente de tudo que eu já tinha ouvido dentro daquela casa. Quando voltei, o padre estava pálido, suava. Disse que aquilo não reagia como deveria, que não havia confronto, não havia resistência, havia espera. Disse que aquela presença não queria tomar nada à força, queria permissão, e que, de alguma forma, eu já tinha dado sinais demais. Antes de ir embora,
O padre me puxou pelo braço e falou baixo, como se temesse ser ouvido. Se ele pedir para você dizer o nome, não diga. Perguntei o que aconteceria se eu dissesse. O padre demorou a responder. Por fim disse: então ele vai saber que você reconheceu. Naquela noite, meu filho entrou no meu quarto pela primeira vez sem pedir. Sentou na beira da cama, como fazia quando era menor. Com a voz dele, a voz verdadeira, disse: pai, você pode me chamar? Meu peito apertou. Perguntei chamar como. Ele inclinou a cabeça, confuso, como uma criança de verdade, e respondeu: do jeito certo. Atrás dele, no reflexo escuro da porta do armário, vi uma sombra que não acompanhava os movimentos do corpo dele. Estava parada, observando, esperando. E naquele instante eu soube. O nome não era um detalhe do ritual. Era o ritual inteiro. Depois da visita do padre, a casa entrou num estado de trégua estranha. Nada piorou de forma visível. Nada melhorou. Era como se tudo estivesse suspenso, aguardando uma decisão que só eu podia tomar. Meu filho voltou a brincar, a rir em momentos específicos, mas havia algo calculado em cada gesto. Ele me observava o tempo todo, não com cobrança, mas com expectativa. Como alguém que sabe que o outro já entendeu as regras do jogo. O nome deixou de aparecer escrito. Não havia mais cadernos marcados, nem rabiscos nas paredes. Aquilo me assustou mais do que quando surgia em todos os lugares. O silêncio agora parecia um acordo cumprido pela outra parte. À noite, eu sentia a presença no corredor. Não como ameaça, mas como companhia. Às vezes acordava com a sensação clara de que não estava sozinho no quarto. E mesmo assim, não abria os olhos. Tinha medo do que veria e do que isso significaria. Meu filho começou a me chamar de formas diferentes. Nunca mais disse pai. Usava meu nome. Às vezes, um apelido antigo que só minha mãe usava. Outras vezes, palavras que eu não reconhecia, mas que soavam íntimas demais para serem inventadas. Era como se ele estivesse testando até onde podia me alcançar, sem que eu dissesse nada em troca. Cada vez que isso acontecia, eu sentia que algo se ajustava, se aproximava. Uma madrugada, ele me acordou com cuidado, tocando meu braço com 2 dedos. Quando abri os olhos, ele estava muito perto do meu rosto. Não parecia assustado, parecia aliviado. Disse em voz baixa: ele está cansado de esperar. Perguntei quem. Meu filho suspirou como quem explica algo óbvio a um adulto lento. O nome. Levantei da cama e fui até a sala. As luzes estavam apagadas, mas a casa não estava escura. Havia uma sombra constante, estável, ocupando o espaço como um móvel antigo. Não se movia. Não precisava. Eu entendi naquele momento que ela não estava ali para se mostrar. Estava ali porque já pertencia àquele lugar. E de alguma forma sempre pertenceu. Meu filho sentou no sofá, cruzou as pernas e me observou. Disse que não doía mais. Que antes era como segurar algo errado dentro do peito, algo que não encaixava. Disse que agora estava melhor. Perguntei o que tinha mudado. Ele respondeu: você parou de negar. Aquela frase me desmontou, porque era verdade. Eu não dizia o nome, mas também não o combatia mais. A voz falou pela última vez naquela noite. Não veio do meu filho. Veio de todos os cantos da casa ao mesmo tempo. Baixa, controlada. Reconhecer não é perder. Eu senti vontade de chorar, não de medo, mas de cansaço. Um cansaço antigo, herdado, como se aquela escolha estivesse sendo adiada há gerações. Antes de voltar para o quarto, meu filho segurou minha mão. O toque era o mesmo de sempre. A pele, o calor, tudo igual. Ele olhou para mim e perguntou quase com carinho: quando você estiver pronto, você vai chamar? Eu não respondi. Mas naquele silêncio, eu soube que o último limite já tinha sido ultrapassado. Faltava apenas o som, o nome e tudo o que ele carregava junto. A manhã seguinte nasceu comum demais para o que estava prestes a acontecer. O sol entrou pela janela do quarto do meu filho como sempre entrou, iluminando os brinquedos, a mochila da escola, o desenho torto colado na parede. Tudo parecia intacto, normal. Mas eu já não confiava na normalidade. Ela tinha aprendido a se disfarçar melhor do que qualquer coisa naquela casa. Meu filho tomou café em silêncio. Olhava para mim entre um gole e outro,
como quem espera uma resposta atrasada. Não havia pressa no olhar dele, havia certeza. Quando me levantei para levar a xícara à pia, ele falou meu nome em voz baixa. Não pai, meu nome. Virei devagar, ele disse apenas, hoje fica mais fácil. Não perguntou, afirmou. Passei o dia inteiro tentando fugir do momento. Trabalhei sem concentração, ignorei mensagens, inventei tarefas inúteis, mas o nome me acompanhava como um eco constante, repetido dentro da minha cabeça com uma clareza que não vinha da memória. Eu sabia exatamente como pronunciá-lo, sabia o peso de cada sílaba e, pior, sabia que sempre soube. Quando a noite caiu, a casa pareceu se ajustar sozinha. As portas ficaram entreabertas, as luzes mais fracas. Meu filho me esperava sentado na cama, mãos apoiadas nos joelhos, postura adulta demais para um corpo tão pequeno. Não havia sombra no quarto, não havia voz, só ele. Isso me apavorou mais do que qualquer manifestação anterior. Ele pediu que eu me aproximasse. Fiz isso. Disse que não estava bravo comigo. Disse que eu tinha feito o que pude. Depois respirou fundo e falou, agora você pode chamar. Minha garganta travou. Perguntei o que aconteceria depois. Ele pensou por alguns segundos como se escolhesse palavras que eu entenderia. Depois a gente para de fingir. O silêncio ficou insuportável. Eu senti a casa inteira inclinada na minha direção, como se tudo dependesse daquele som. Fechei os olhos e disse o nome. Não houve grito, não houve luz, não houve reação violenta. Meu filho apenas piscou e sorriu. Um sorriso calmo, encaixado, correto. O tipo de sorriso que faz sentido demais para ser questionado. Quando ele falou de novo, era a voz dele. Só a voz dele. Disse, viu? Nunca foi para te machucar. Atrás dele, no canto do quarto, a sombra se dissolveu como algo que cumpriu sua função. Não saiu, não foi expulsa. Simplesmente deixou de ser necessária. Eu caí de joelhos, chorando, sem saber se tinha vencido ou perdido. Meu filho desceu da cama, me abraçou e encostou a cabeça no meu ombro como fazia quando era menor. Antes de dormir, ele me pediu uma coisa. Que eu continuasse chamando pelo nome que eu escolhi quando ele nasceu. Disse que aquele outro não precisava mais ser dito em voz alta. Perguntei se aquilo tinha acabado. Ele demorou a responder. Depois disse, agora está do jeito certo. Hoje meu filho vive normalmente. Ri, cresce, aprende. Mas às vezes, quando a casa fica em silêncio demais, eu lembro da escolha que fiz. E entendo algo que me persegue desde então. Nem toda possessão acontece para ficar. Algumas acontecem apenas para serem reconhecidas. E eu nunca mais esqueci o nome, que quase mudou tudo. Demorei muito para contar essa história, porque ainda hoje não sei explicar exatamente o que aconteceu naquela casa. Não sei se foi possessão, presença, herança, ou algo que sempre esteve ali, esperando o momento certo de ser reconhecido. Só sei que nada voltou a ser exatamente como antes, mesmo quando tudo parece normal. Há experiências que não deixam marcas visíveis, mas mudam a forma como você escuta o silêncio. Aprendi que existem coisas que não querem destruir, machucar ou dominar. Querem apenas ser chamadas, reconhecidas, nomeadas. E isso é o que mais assusta, porque nos obriga a aceitar que nem todo perigo chega gritando. Alguns chegam com paciência, educação e tempo infinito. Se você que está ouvindo este relato já sentiu que algo dentro da sua casa, da sua família, ou de alguém que você ama parece reagir a palavras, nomes ou silêncios, não ignore. Às vezes, o erro não está no que vemos. Está no que insistimos em chamar do jeito errado. Eu continuo vivendo, continuo sendo pai. Mas toda vez que digo o nome do meu filho em voz alta, faço isso com respeito. Porque agora eu sei. Alguns nomes não servem apenas para chamar. Servem para abrir.